Os verbos no presente do subjuntivo são em 3 tempos. Presente, pretérito imperfeito, ou seja, passado. Pretérito significa passado, não esqueçam disso. Pretérito passado. E futuro, tá? Para a gente saber em que tempo o verbo é para ser conjugado, como é que ele é conjugado no subjuntivo, a gente faz o seguinte, coloca uma palavrinha, uma expressão antes do verbo. Quando é no presente, a gente coloca a expressão é necessário que, ou é preciso que. Aí você coloca o verbo, e esse verbo aí depois estará no presente do subjuntivo. Então, aqui, ó. É preciso que eu crie. É preciso que nós criemos, certo? Então, se ficar bonitinho assim, quando você coloca o é preciso que na frente, é preciso que eu crie, é preciso que nós criemos. Ele está no presente. Então, quando está no pretérito imperfeito, a gente coloca o se antes. Se eu criasse, se nós criássemos, tá certo? E quando é no futuro, a gente coloca quando antes. Quando eu criar, quando nós criarmos. Beleza? Então vamos conjugar esses aqui na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, todos eles, no presente do subjuntivo. Estudar. Pedro, estudar. É preciso que eu. Microfone. Microfone, tô vendo. Estude, Estude, estudemos. estudemos. Analisar. Analise, analicemos. Isso. Fazer, Faça, façamos. façamos. Outra pessoa agora, Matheus. Obrigado, Pedro. Promover, Matheus. Promova. É preciso que eu Promova. promova e nós Promovamos. promovamos. Beber, é preciso que eu Beba. beba e nós Bebamos. bebamos. Prazer, Fazer. prazer. Letra G. Trazer. É, Traga. é preciso que eu traga e Tragamos. tragamos. É preciso que eu Agiste. haja com J, certo? É preciso que eu haja e é preciso que nós Agimos. hajamos. Hajamos. Agora, deixa eu dizer a vocês. Pode ficar aí, Matheus, ainda, tá? Porque o verbo trazer e o verbo agir é diferente, ó, dos outros. Lembra que o verbo se divide em dois, que a gente tem aquela classificação, verbos ananã e verbos nananã. Lembra, Matheus? Uhum. Qual é o nananã, o primeiro nananã? Verbos que tem a mesma conjugação, a conjugação toda bonitinha, toda perfeitinha. Quais são esses? Ré, 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 ré. Não sei não. Verbos ré. Alguém ajuda? Tananã. Regulares. E os Regular. outros são verbos Irregulares. irregulares. Então, o verbo trazer e o verbo agir são irregulares. Por isso que tu teve dificuldade de colocar, porque eles são diferentes dos outros. Entendeu? Esses outros aqui são regulares. E esses aqui são irregulares. Vamos para partir. Partir é regular. Regular. É preciso que eu Parta. parta, que nós Partamos. partamos. É preciso que eu vir. Vens. Vem. Venha. É outro verbo irregular, o verbo vir. É preciso que eu venha. É preciso que nós Venhamos. venhamos. É preciso que eu Propões.
Proponha é igual a vir, tá? É verdade. É preciso que nós Proponhamos. proponhamos. Cadê? Vamos. O trecado tá ruim aí. Eita! Esse É trecado tá ruim preciso aí. que eu, Pões. do mesmo jeito do outro, do de cima. Com, Ponha. ponha, é preciso que nós Ponhamos. ponhamos. Muito bom, Matheus. Muito obrigado pela participação. Até. Até já. Agora vamos conjugar na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Tainá, liga o microfone, por favor. Oi. Vamos lá? Como Preparado? esse negócio? Faz tanto tempo que eu não assisto aula. Oxente, mas pronto. Já Sempre, aprendi. sempre é tempo de recomeçar, minha filha. A vida é assim, mutável. Nós recomeçamos todos os dias. Por isso nós estamos aqui. Vamos lá, Tainá. Pretérito imperfeito do subjuntivo, Tainá. O exemplo é, se eu criasse, se nós criássemos. E estudar, como é que fica? Se eu estudasse, Sim, se nós estudássemos, sei lá. Acho que é isso. estudássemos. Não, estudássemos, sei lá, não, é só estudássemos. Tá. Valeu. Pera aí. Analisar. Fala de novo como é, que eu esqueço rápido. Não é estudássemos, sei lá, não, é só estudássemos. Tá. Se eu Analisasse. analisasse, se nós Analisássemos. analisássemos. Aí o S com som de Z, tá vendo? Tá. Se eu Fazer. Não, fizer. Não. Pera aí. Fizesse. fizesse, eita, se nós Se nós fizéssemos. fizéssemos, não esqueçam do acento, tá certo? Na sílaba mais forte. Fizéssemos, acento agudo aí. Ok. Promover, Se eu promovesse. promovesse. Se nós Promovêssemos. Eu acho que é isso. promovêssemos, meio difícil, né? É. Promovêssemos. Aí tem o circunflexo, chamam de chapeuzinho. Se eu Beber-se. bebesse, se nós Beber-se. Não. Beber-se. Não. Peraí. parece com promover. Promover. Caraca, não entra. Tá quase, é um trava-língua, mas tá quase lá. Beber. Não. Beber. Não. Não, professor, pula. Pelo amor de Deus. B, Beber. Ah, Posso tá. falar? bebêssemos. Trazer é irregular, o verbo trazer. Se eu, Trazer-se. por isso que é difícil conjugar o irregular, porque ele é diferente dos outros. O certo do irregular aqui é se eu Trouxesse. trouxesse. Se nós Trouxéssemos. peraí. Trouxéssemos. Ó como é... Meu Deus, isso é muito feio. Agir. Se eu agisse. Agisse. Se nós Agíssemos. agíssemos. Não esqueçam do acento agudo, tá? Partir. Se eu partisse. Partisse e Se nós partíssemos. vir. Se eu. Quero ver essa. Se eu viesse. Eu tenho que aplaudir isso. Parabéns. Porque eu pensei que ia dizer se eu visse. Se eu Essa foi inesperada. viesse. Agora, ó, é viesse, não é
em S não, tá? Tá. Se eu viesse. Se nós Viéssemos. viéssemos. Muito bem. Sem o NH. Se eu. Agora essa é complicadinha também. Pro Propor-se. é o que a gente fala geralmente, né? Quando a gente está É. conversando, a gente diz, se eu propusesse isso para você, mas o certo é, se eu propus, Preocupesse. Para sucesso. Que nome difícil, meu irmão. difícil. Se nós Peraí. Propusemos. propus, Meu Deus. Eu estou voltando a estudar agora. propuser, Simos. propuser. Tá. Aê. Eu esqueço, tem que ter paciência comigo. Hoje tá tranquilo, tá ótimo, Tainá. Tá ótimo mesmo. Verbo por. Lembra que por termina igual a propor, tá? Então, vamos esquecer o pro e vamos usar só o finalzinho do propor. E aí? Se eu, Nem, olha, tá vendo? Já esqueci. se eu Propusesse. Não. é propor, agora é por só. Posso falar? Pode. Pode falar, fala. Pusesse. Pusesse. Se vós, ou se vós não, se nós Puséssemos. puséssemos. Isso é um exemplo de aluno, cara. Puséssemos. Muito obrigado pela participação, Tainá e Pedro de última hora. Valeu. Agora, o próximo. José. Tu fez, José? Oi? José, tu fizesse? Fizestes? Vocês até agora não. Calma aí, deixa eu ver aqui. A 7. Fiz a 7 sim. Olha, agora que nós já conjugamos no pretérito, no presente, que é o é preciso que eu cante. No pretérito imperfeito, que é se eu cantasse ou se eu criasse. Agora a gente vai para o futuro do subjuntivo, que é o último tempo. Então, a gente coloca o quando antes, logo no começo. Alguém pedindo para entrar. A gente coloca... Ana Júlia não entrou não, né? Ela pediu para entrar aqui. A gente coloca o quando no começo. Então, vai ficar quando eu cantar, quando nós cantarmos. Taremos. Certo? Então, conforme esse exemplo aí, vamos fazer o resto. José, quando eu, letra B, estudar, quando nós estudarmos. Quando eu, analisar, quando nós Analisemos. olha Zemos. o finalzinho aqui. Quando eu analisar, quando eu Analisar. quando nós analisarmos. Muito bem. Fazer é um verbo irregular. Quando eu fazer fizer. Quando eu fizer, certo? Quando nós fizermos. Muito bem. Porque é diferente? Porque o verbo fazer é irregular. Aí é diferente dos outros, ó. Tá. Promover. Quando nós promovermos. Quando eu beber. Quando nós bebermos. Quando eu, mais um verbo irregular. Quando eu trazer. Se ele travar muito, eu vou falar. Trouxer. Quando nós trouxermos, ótimo. Quando eu agir.
Quando nós, agirmos, isso. Quando eu, partir, sim. Quando nós partimos. partirmos. Não esqueçam do R, tá certo? Esse Tá. Rzinho aqui, ó. Partirmos. Tá. O vir também é um verbo irregular. Vamos ver como é que vai Tá bem. ficar. Quando eu, Ouvir, verbo vir. Verbo vir. vir, Quando eu, olha só a diferença. eu vier, Vai, quando eu. Vier. Acertou. Quando eu vier. Quando nós viemos, vier. vier, Não esquece do R, tá certo? Isso Tá. aqui o povo confunde muito, minha gente. Até em concurso, gente velha como eu confunde isso aqui. O verbo verdade. é vier, tá certo? Agora, para o verbo ver, é quando eu vir. Se eu quiser falar o subjuntivo no futuro do verbo ver, é eu, quando eu vi. E o verbo vir, vi até... Professor, Oi, seu áudio tá travando um pouquinho. certo. Mas dá para entender, né? Quando eu vi, no sentido de ir até você, ou vocês virem até mim, é vier. Tá certo? Olhar é quando eu vir. Andar quando eu vier. Propor. Propor, Quando eu propor, pro, propus, propuser. Quando eu propuser. Lembra do nome feio? Quando vocês quiserem falar um palavrão, vocês falam propuséssemos. Propuséssemos. Propuser. É o nome bem feio. Quando nós propormos, propuser, simos, simos, propusermos. Igual a trouxermos. Ó. Propusermos, trouxermos. E por. Por é do mesmo jeito de propor, só que sem o pró. Quando eu, calma aí. do mesmo jeito de propor, sem o pró. Não, o professor ainda, Quando ainda disse, tu vai errar, Zé. Poséssemos, Posso falar? puséssemos, puser. Puséssemos é no passado, certo? tá. Quando nós Porzemos, pusemos, pusermos. Não esquece do R, tá? Pusermos. tá. Certo? Pusermos. Beleza. Muito obrigado, José. Nada. Aê, terminamos a correção. Comer, é ótimo comer. Não gosto muito de comer, não, mas... Ana Júlia entrou, pensei que não tinha entrado. Eu entrei agora, porque pedi a hora. Ah, tá. Cadê o povo, o resto, hein? Aquele resto. Bárbara, Maria Vitória, Eric. Eu acho que eles não viram a mensagem que você mandou no WhatsApp, não, né? Eles estão dormindo ainda, será? Mandei tanta mensagem. Ó, agora que a gente terminou de falar sobre verbo, nós vamos entrar em outro conteúdo, tá? O conteúdo se chama ad. Todo mundo, ad. Verbo. Adjetivo. Adv. Adjetivo. Adverbo. Advérbio. Advérbio, assim, ó. Vamos falar... Lá tem várias coisas com ad. Pois é, né? Advir, advamos, adver. Mas hoje nós vamos falar sobre advérbio, certo?
Por isso, peguem os livros de vocês e abram na página 58. Nós vamos... Não tenho, então vou ficar só escutando. Fique escutando. O que é que aconteceu com o teu, Pedro? Tu não recebeu, não? Acho que não, que não tá na minha bolsa, não tá nem aqui em casa. Tu perdeu. Não. Poxa, tu não recebeu, tem que ver com... Tu mora perto da escola, não? Qual a página, professor? Mais ou menos. Página 58. Eu vou falar com o Moisés, que parece que ele tá lá pela manhã. Qualquer coisa aí eu digo a ele pra tu... Aí eu te digo pra tu pegar lá. Ok. Certo? Ó, advérbio. A gente vai entender um pouquinho o que é isso, certo? Mas antes de entender o que é advérbio, eu quero revisar com vocês quais são as classes gramaticais que vocês conhecem. Vou fechar aqui. Professor, Oi, 58, né? 58. Vamos ver aqui as classes gramaticais que vocês já viram. Vou botar um tamanho grandão. Tá dando para ver, né? Vocês já viram substantivo? Falem aí que eu não estou vendo o chat. Não estou vendo o chat. Sim, do quinto ou quarto ano. Sim, né? Quinto ou quarto ano. Adjetivo. 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 Vocês já viram adjetivo? Já. 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 Vocês já viram verbo? Já. Já, né? Acabamos de ver. Já. Então, vocês já viram pronome? Já. Já. Já também? Já. Vamos ver. Vocês já viram conjunção? Já. Não. Acho que não. Né? Não me lembro. Mais ou menos, né? Eu já. Se viram? Eu não vi, não. Certo. Conjunção ainda vai ver mais depois. É tanta assim. Vocês- Conjunção. Conjunção é aqueles conectivos, mas a gente vai ver mais depois. Interjeição. Já. Já? Acho que não. Eu acho que não. Quem é que viu interjeição? Eu. Diz aí o que é uma interjeição. Sei Pra lá, que eu não lembro, eu não vi, nada, não. no quarto ano. O que seria uma interjeição? Tu viu, mas não lembra. É. Ou tu lembra e não viu? Eu já estudei, mas não lembro. Sei. Tá bom, valeu. Vamos continuar. Desliga aí o microfone. Alguém tá com o microfone ligado aí. É eu, desculpa. Certo. Numeral, vocês já viram? Só liga e desliga. Acho que sim. Artigo. É, provavelmente sim. Acho que sim. Artigo já. Eu não lembro. Eu falar, mas eu não estudei sobre isso, não. Uhum. Pronto. Ó, isso aqui são os mais gerais, tá? A gente vai revisar, eu vou tirar uma aula para revisar com vocês todos eles, todas as classes gramaticais. Por quê? Porque a maioria dessas classes gramaticais a gente vê no 6º ano. O 7º ano já é para a gente ver verbo, advérbio, conjunção e começar a ver outra parte do português que é sintaxe. Isso tudo aqui é a forma como as palavras se apresentam para a gente, as palavras. E a gente chama forma de morfologia. Morfo vem de forma, certo? Então, esses conteúdos aqui a gente chama de morfologia, são as classes gramaticais. Só que no 7º ano, mais ou menos, acho que no próximo capítulo já começa, a gente vai começar a ver sujeito, predicado, que acho que vocês não ouviram falar ainda nisso, né? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. E se a gente não souber o que é isto, a gente não consegue avançar para essa outra parte, tá bom? Então, eu vou ter que dar uma aula de revisão para vocês de tudo isso. Mas hoje a gente vai ver advérbio. Só para lembrar, substantivo é a palavra que dá nome às coisas, né? Então, casa,
Meu nome é um substantivo. A gente tem substantivo comum, substantivo próprio, substantivo simples, substantivo composto, derivado, primitivo, abstrato, concreto. Tem aquele monte de substantivo, um monte de divisão. Adjetivo é aquela palavra que dá alguém completa? Qualidade. Qualidade. E dá atributo, qualidade, característica às coisas. Então, se eu digo, por exemplo, a minha casa é verde, casa é substantivo e verde é adjetivo. Tá certo? Porque o adjetivo é a palavra que dá qualidade. Verbo é aquela palavra que serve para designar uma Ação. ação, um Estância. Não. Sei lá. Esqueci. estado ou fenômeno da natureza. Então, os verbos, eles falam sempre de ação, tem verbos de ação, tem verbos de estado, e tem verbos que são fenômenos da natureza, como chover, nevar, ensolarar, certo? Pronome é a palavra que substitui o substantivo. Então, se eu digo, a casa é verde, desliga aí, por favor, que é José, né? O microfone. Se eu digo, a casa é verde, eu posso dizer também na outra frase, ela é verde. Então, eu substituí a palavra casa por ela. Esses nomes, essas palavras que substituem os substantivos, a gente dá o nome de pronome, tá? Então, deixa eu ver. Eu vou... E pronome também é quando você se refere à pessoa. Eu, Douglas, então, eu farei isso. Nós faremos aquilo, tá certo? Há também os pronomes que são possessivos. Meu, minha, sua. Há também aqueles que são demonstrativos, que demonstram as coisas, apontam para as coisas. Isso, aquilo, isto, certo? Há os interrogativos, qual, onde, como. Então, pronomes é uma coisa que se agiganta, mas ele geralmente substitui os substantivos. Conjunção a gente vai ver depois. Interjeição é quando você diz, nossa, meu Deus, vou botar oh my God, OMG, oh my God. Quando você mostra uma frase com exclamação, com ponto de exclamação, e que você se surpreende, demonstra uma surpresa, certo? Numeral, 1, 2, 3, etc. Mas pode ser também ordinal, segundo, primeiro, certo? Aos cardinais e os ordinais. Artigo, palavra que acompanha o substantivo, determinando ou não, tá? Há os artigos determinados e os artigos indeterminados. A, o, as, os. Um, uma, uns, umas. Artigo é uma das classes mais fáceis que tem. Beleza? Então, essas são algumas das classes gramaticais. E hoje a gente vai ver advérbio. E eu quero que alguém aí na página 58, uma pessoa que esteja com o livro, por favor, leia aí na página 58, Maria Vitória. Conceituando. Maria Feitosa. Professor, eu tô sem livro. Não foi tu que leu na outra aula, não? Foi, mas eu tô sem livro. Não. Fui em casa, tô na casa da minha avó, entendeu? Oh, meu Deus do céu.
Tudo bem. Quem é que tá com o livro aí? Ana Júlia? Bianca? Alguma das duas? Oi? Tu tá com o livro, Ana? Tô. Lê aí, por favor, a página 58, na parte conceituando. A pessoa, logo eu. Sim. Quem mais? Todo mundo sabe que eu leio tudo errado, mas tudo bem. Aqui a gente tá para aprender. Ó, esse menino aí que é aí, ó, José, ó. Não, vá você. Quero que você vá. Eu tô Esse dizendo. negócio assim que tem aqui, ao responder as questões, é? Esse negócio Isso, esse negócio aí mesmo. Conceituando. aqui. Ao responder as questões anteriores, você empregou palavras que indicam as circunstâncias, tá vendo como eu ler? Tá ótimo. Em que ocorreram as ações, além de circunstâncias de lugar, aqui e lá. E afirmação. Positivamente. Há muitas outras. Observe. Muito bom, muito obrigado. Parabéns pela leitura. Você vai longe. Obrigada. Vamos fazer uma peça de teatro e você será a narradora. Tô brincando não, viu? Eu quero fazer uma peça de teatro ainda quando a gente voltar. Ó, advérbio, É o quê? né? Ô, professor, faça não. Eu vou fazer. Não quando a gente voltar, eu acho, mas ano que vem. Porque quando a gente voltar, vai Faça assim, professor, faça. A aula vai voltar em setembro, fé em Deus. só se for uma peça, todo mundo de máscara, ensaio sobre a cegueira, todo mundo de máscara contaminado. Queria. Aí já seria o quê? Uma prova pra gente. Eu ia amar. A gente tirava logo 10. Ah, não, não é assim não. Depende da participação na peça, depende se interpretar direitinho, depende de muita coisa. Ano passado a gente teve, professor, se o senhor ver a tragédia, mas foi boa. Ó, Amei. pois ótimo. Olha, advérbio é uma palavra que, vou colocar aqui a definição para vocês, tá? Não precisa copiar, mas se quiserem copiar, quando eu digo se quiserem, eu sei que ninguém vai copiar, mas, assim, seria importante que vocês aprendessem. Eu vou. Tá. Seria importante que vocês aprendessem, né? Porque numa prova e depois, quando a gente for estudar mais coisas. Advérbio é a palavra que modifica o sentido de um verbo, atribuindo a ele circunstâncias. Certo? É a palavra que modifica o sentido de um verbo, atribuindo a ele circunstâncias. Como assim, professor? Me dê um exemplo. Não estou compreendendo muito bem isso aí. Deixa eu botar aqui bonitinho, que eu sou muito organizado. Exemplo. Gente, toda vez que vocês forem colocar exemplo, vocês têm que botar esses 3 pontinhos aqui, sabe por quê? Porque esse primeiro pontinho aqui é a abreviação. Você não está colocando a palavra exemplo por extenso. Você está botando uma abreviação. Então, você bota o ponto. E esses 2 pontos é que indica qual é o exemplo que vai ser citado. Tá? Então, sempre quando for usar exemplo, coloque esses 3 pontos aqui. Desse jeito. Exemplo. Vou dar o primeiro exemplo aqui. Ele aventurou-se em Lisboa. Qual é o advérbio aqui? Em Lisboa. Qual é o verbo? Aventurou. O verbo é aventurou. O advérbio é Lisboa. Certo? Em Lisboa. Então, veja aqui que se o verbo tivesse sozinho, tivesse somente pronome e verbo, ele aventurou-se, a gente poderia se perguntar onde ele aventurou-se. Imaginem vocês, se eu disser assim, vou até mudar aqui.
eu dissesse a vocês, ele aventurou-se, ponto. Vocês iam imaginar o lugar em que o cara lá, em que ele estaria se aventurando? Vocês poderiam imaginar o quê? O que é que viria na mente de vocês? Uma floresta, poderia ser. A pessoa lá numa trilha, pá, vou me aventurar, Tarzan. Poderia ser num cipó, não sei o quê. Poderia ser no mar, né? Tipo náufrago. Vamos. A gente tem que chegar naquela ilha. Ah, tempestades, meu Deus do céu! Poderia ser, né? Náufrago. Poderia também ser o quê? Sei lá, numa acrobacia, fazendo uma acrobacia lá no circo, trapézio, e passando, vamos aventurar aqui, ou então lá naquela moto, naquele Globo da Morte, vamos nos aventurar aqui e tal. Então, poderia ser em qualquer lugar, né? Vocês poderiam imaginar qualquer coisa. Mas quando eu coloco aqui um advérbio para vocês, na praia, vocês já vão projetar o pensamento de vocês para uma aventura na praia. Como essa aventura, eu não sei, né? Se ele se aventurou na praia, nadando a 30 centímetros de profundidade, e não sei. Se ele se aventurou na praia enchendo a sunga de areia, não sei. Mas a gente sabe que a aventura foi na praia, certo? Então, a gente já projeta, assim, uma pessoa, a praia e alguma ação, algum tipo de aventura. Então, o advérbio, ele modifica o sentido do verbo. Por quê? Porque quando você coloca um advérbio, ele faz referência a esse verbo e muda o que é que a gente imagina em relação ao verbo, tá? Vamos para outro exemplo? Aqui, para ficar mais claro. Ah, pediu um cafezinho. Tem advérbio aqui nessa frase? Tem advérbio aqui nessa frase? Pode falar no microfone. Cafezinho? Vamos ver. Pediu é o quê? Pediu. A palavra pediu. Pronome, substantivo, adjetivo, verbo. É o quê? Verbo. Artigo, numeral, pronome, substantivo. Numeral. Parece com numeral, mas aqui é um artigo, tá certo? Tá. E cafezinho é uma coisa, né? E qual é a palavra que dá o nome às coisas? Como? Substantivo. Substantivo. Muito bom. Isso. Então, cadê? Vou botar de marrom, que é a cor do café. Pediu um cafezinho. Não vemos aqui advérbio. Aí você pode dizer, tá, ele pediu um cafezinho. Ele poderia pedir um cafezinho numa lanchonete, poderia pedir um cafezinho na sala dos professores, poderia pedir um cafezinho, sei lá, em vários lugares, né? A gente pode pedir um cafezinho. Que horas ele pediu um cafezinho? A gente não imagina, né? Se é de tarde, se é de manhã, se é de noite. Qualquer hora a gente pode pedir um cafezinho. Então fica uma coisa meio ampla demais, né? A gente não consegue ver assim, a gente não consegue compreender exatamente qual a hora, quando foi, como foi. E para que serve o advérbio? Para definir melhor isso, né? Para mostrar, ó, foi nessa hora aqui. Então a nossa imaginação, em vez de ficar viajando, se é de manhã, de tarde, de noite, onde é, o advérbio ele já restringe mais, já diz, ó, sua visão tá assim, pedi um cafezinho. Mas se eu disser, pedi um cafezinho às 6 horas da manhã, o que é que minha visão faz? Pá, agora eu já sei que foi 6 horas da manhã. Então fica uma coisa que eu consigo imaginar melhor. Vocês estão me entendendo? Fica uma coisa que eu consigo retratar, desenhar uma cena direitinho na minha cabeça agora. Quando eu coloco às 6 da manhã, pediu um cafezinho. Então vejam agora que vocês não ficam perdidos, pensando qual foi a hora, em que momento. A imaginação não fica muito solta. A gente já sabe que foi de manhã, então provavelmente foi no café da manhã,
foi com um pãozinho, né? Provavelmente um pão, um leite e tal, um açúcar lá no café, e conversando de manhã, assistindo Bom Dia Paraíba. Então, 6 da manhã é mais ou menos a hora que passa Bom Dia Paraíba. Então, aí a gente já vai saber por quê. Porque tem um advérbio definindo, modificando o sentido de um verbo, tá certo? Vamos para outro exemplo? Aqui, chegou. Chegou. Se eu dissesse assim, Eric chegou. Eric chegou. Vocês iam saber que ele chegou na videoconferência, né? Mas se eu dissesse assim agora, eu ligasse para Bárbara, aí eu dissesse, Bárbara, Eric chegou. Ô, Bárbara, Eric chegou. Aí Bárbara ia saber que era na videoconferência? Não exatamente. Ela poderia ser que eu tivesse que dizer, Eric chegou na videoconferência. Aí as coisas ficam mais claras. Se eu dissesse somente assim, ei, sei lá, a diretora chegou. A diretora chegou. Aí vocês iam me perguntar o quê? Hein? Onde? Qual a outra pergunta que poderia ser? A diretora chegou. Que horas, né? Quando? Em que local? Aí eu posso dizer, a diretora chegou de avião. Se eu disser a diretora chegou de avião, ó, já saiu um kkk aí, ó. Então já muda o sentido de vocês, né? Já muda o sentido que vocês têm para aquela coisa. Então vejam que qual é o advérbio aqui? Qual é o advérbio nessa frase? Qual é o advérbio nessa frase? Chegou? Não, chegou é verbo. Avião. De avião. Por que de avião? Porque até aqui, ó, a frase tem um sentido. Até chegou. Mas quando eu coloco o de avião, complementa esse sentido. O sentido do verbo. Então, veja, o advérbio, ele modifica ou complementa o sentido de um verbo. Certo? O verbo, ele não fica mais solitário. Agora, ele tem um advérbio para complementar esse sentido, para tornar esse sentido mais específico. Certinho? E aí, cada advérbio, a gente diz que tem uma circunstância, ou seja, ele representa alguma coisa. Ele quer acrescentar um sentido, mas sentido de quê? Aqui a gente vê que é um sentido de lugar. Aqui a gente consegue entender que é um sentido de, eu vou colocar aqui pela manhã, certo? Aqui é um sentido de tempo. 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 E aqui? Aí no livro vocês têm chegou de trem, o exemplo. Nesse aqui é um sentido de meio, certo? De que meio, de que forma essa pessoa chegou. Então, os advérbios, eles além de a gente ter uma lista de advérbios, de alguns que a gente pode usar, cada um deles representa uma circunstância diferente, tem um sentido diferente, tá bom? Vejam aí no livro de vocês, José. José queria ler, não era? Lê aí, José. Página 58. Aonde? Página 58. Essas palavras que estão em negrito, destacadas, que não estão dentro do quadro, que não estão dentro desse quadro cinzazinho. Lugar, tempo, lê aí todas essas palavras.
lugar, Sim. tempo, Pode ir. causa, Sim. modo, meio, instrumento, Instrumento. meio, instrumento, afirmação, negação. Pronto. Obrigado, José. Ó, Não, vejam aí que cada advérbio ele representa uma dessas circunstâncias, certo? Um desses sentidos. Isso aqui, se quiser tirar print ou copiar, tirem logo aí. Já copiei. Pronto, muito bom. E aí, o que é que vocês vão fazer de atividade de casa? A gente vai falar mais sobre advérbio na próxima aula. Volta para mim. Olha, na página 59 do livro, página 59, tem esse quadro aqui, ó. Esse box, meio cinza aqui, tá? Esse quadro. Vocês vão copiar no caderno. Copiar, pode ser exatamente como está aqui. Copiar no caderno. Daqui até aqui, certo? Quais os advérbios e quais as circunstâncias que eles representam, cada um. Aí vocês vão copiar no caderno, que é para decorar melhor eles. E vão fazer a atividade. Oi? Não, vou escrever isso aí. para entregar semana que vem. Então, mas só para escrever isso aí, né? Para escrever isso aqui, sim, e para responder a essa atividade aqui do livro. Página 60, do número 3 até o número 6. Só que não precisa copiar aqui, porque eu vou passar para vocês no WhatsApp. Tudo explicadinho, só estou avisando logo. Mas vai estar, vou mandar no WhatsApp, certo? Pronto, minha gente. Então, por enquanto, foi isso aí. A aula de hoje foi essa, advérbio, certo? E aí nós vamos, semana que vem, corrigir essa atividade e vamos falar um pouquinho mais sobre essa palavra, essa classe gramatical que é tão importante, né, para nós. Eu ia colocar até aqui, eu botei a musiquinha para vocês, a música do final, ontem. Botei não? Tá, então vamos encerrar o nosso capítulo de hoje. E aí vocês vão me entregar até domingo, tá bom? Essa atividade. Até domingo, sem falta. Por favor, entreguem as atividades, porque elas estão contando para avaliação qualitativa ou, quem sabe, até para outro tipo de avaliação, tá? Então, façam as atividades, dediquem-se a elas com muito carinho, com muito zelo. Bem novinha essa Meu música. Deus, professor. Acabou, eita. Acabou, agora eu vou fazer a chamada, fiquem aí. Eu já ouvi essa música. Já. Quem não viu, né? Ó, quando eu for falando, vocês vão dizendo eu, tá certo? Pedro Alves, Aqui, como sempre. Paulo, José Carlos, Emiline, Rai Emily, Matheus. E agora quem eu não chamei? Vai colocando eu. Eric, Tainá, Ana Júlia, Bianca, Eric, Tainá, Ana Júlia. Eita, o chão tá molhado. Cadê Maria Vitória, hein? Sumiu.
É o quê? Alguém falou? Não? Ei, Tchau, obrigado professor. pela participação. Até Oi, mais. oi. Falou. Diga aí. Oi. Falou! Falou! Até mais. Só pega.